De volta com as últimas notícias do Flu nesta sexta-feira. Amanhã é dia de Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro e Fluminense no Mineirão. E estaremos lá, claro, para fazer mais uma cobertura especial para vocês, em loco, se Deus quiser, voltar a vencer no Brasileirão também, para a gente ganhar moral na competição e sair o quanto antes dessa zona do rebaixamento. O técnico Mano Menezes comandou mais cedo no CT Carlos Sachiri a última atividade antes do jogo de amanhã e teremos, pelo menos, uma novidade em relação ao jogo contra o Grêmio, que é a volta, talvez isso não seja uma boa notícia para muita gente, que é a volta de Keno. Ele ficará à disposição do treinador e a tendência é de que ele seja opção no banco de reservas. E a novidade vai ser o Matheus Reis, garoto do Xerém, que vem se destacando nas categorias de base, jogador ainda muito jovem, mas que aos poucos tá ganhando rodagem na equipe profissional. Ele que é brasileiro, mexicano, né, tem dupla nacionalidade, é uma promessa, um jovem de apenas 17 anos que já começa a ser aí, já começa a aparecer aos poucos na equipe profissional. A gente já sabe, o Fluminense tem alguns desfalques, havia até a expectativa do Cano voltar a ficar à disposição para esse jogo, ele que já vem numa transição que parece ser eterna, mas infelizmente tem um problema crônico, ainda sente algumas dores, né, ou pelo menos sentia até há pouco tempo. Então o Cano ainda não vai ser relacionado, né? O mesmo vale para o Marcelo, que disse estar próximo de voltar, que o Fluminense diz que ele está perto já de, né, de ficar à disposição novamente da comissão técnica. Marcelo também não foi para o jogo. E tem os desfalques que a gente já contava, né? O Diogo Barbosa, que passou por uma pequena cirurgia, o Renato Augusto com um problema muscular, o Inácio também, que teve infelizmente essa lesão no joelho, vai ficar fora por tempo indeterminado. Pelo que eu vi aqui, o Lucumi também segue, é outro que não vinha tendo espaço, mas também teve uma lesão muscular. Eu estava até me preparando para acompanhar o embarque do Fluminense hoje para Minas Gerais, para Belo Horizonte, mas acabei tendo um imprevisto e não fui. Mas os colegas do GE, a querida Bárbara Mendonça, foi lá e registrou o embarque do Fluminense. E os jogadores que viajaram, de acordo com essa lista aqui do GE, foram esses daqui: Fábio, Vitor Eudes e Gustavo Ramalho, os goleiros, defensores Thiago Silva, Manuel, Felipe Melo, Antônio Carlos, Thiago Santos, Felipe Andrade, Guga e Esquerdinha. Então, vale lembrar, né? Samuel Xavier tá fora, suspenso, né? Já tava me esquecendo disso. Eu ia falar, ué, onde tá o Samuel Xavier? Tá suspenso, tá fora desse jogo. Guga vai ser titular na direita, e aí com isso o Esquerdinha deve começar o jogo pela lateral esquerda. No meio de campo, André, Lima, Martinelli, Bernal, Nonato, Ganso, Arias e Terans. E atacantes, Cauã Elias, Isaac, Keno, Marquinhos, Serna, John Kennedy e Matheus Reis. Com isso, qual será o provável time titular do Fluminense? Bom, acho que não tem muito o que inventar. Ele deve colocar o Guga na direita, então vamos com Fábio, Guga, Thiago Silva. E aí tem não sei se há uma dúvida, Thiago Santos, Felipe Melo. Felipe Melo entrou no segundo tempo no lugar do Thiago Santos, mas acho que ele vai com o Thiago Santos, e para mim é a opção correta neste momento, o Thiago Santos ao lado do Thiago Silva, com o Esquerdinha na lateral esquerda, no meio, André, Martinelli, eu acho que também não deve fugir disso, com Paulo Henrique Ganso, Ares, Serna e Cauã Elias. Deve ser esse o Fluminense para enfrentar neste sábado o Atlético Mineiro. Lembrando que o jogo vai ser no Mineirão, devido às condições ruins do gramado da Arena MRV. O jogo passou para o Mineirão. Só corrigindo mais cedo, pessoal, eu acabei falando que o André foi convocado para disputar amistosos pela seleção brasileira. Na verdade, são jogos pelas eliminatórias, tá? Só fazendo isso, porque eu coloquei isso na minha cabeça e ao longo da semana cismei com isso. Mas só fazendo essa correção, fiz um comentário fixado no vídeo anterior, mas fazendo essa correção aqui para vocês também, beleza? Vou deixar aqui no comentário fixado o link para Mais Ágil, grande parceiro aqui do canal do Lessa, que antecipa o seu fundo de garantia, o seu FGTS. Você tem uma grana para sacar do seu FGTS, mas você não pode fazer isso neste momento. Então, a Mais Ágil faz isso para você. Ela antecipa esse valor. É claro que há detalhes e taxas envolvidas, você tem que entrar em contato com a equipe da Mais Ágil para você entender exatamente como funciona esse processo, passo a passo, e eles vão te explicar tudo certinho. E aí, às vezes, você está precisando de uma grana ali para reforçar teu orçamento do mês, ou para, enfim, para fazer um investimento em alguma coisa, uma viagem, por exemplo, né? O que você vai fazer com o dinheiro, o problema é seu. Mas entre lá em contato com a Mais Ágil, que eles vão te ajudar nisso. Mais Ágil não é Mais Ágil por acaso, é porque eles são muito rápidos nessa brincadeira. Eu queria trazer aqui uma matéria que foi publicada pelo GE nesta semana, que eu acabei não tendo tempo de discutir aqui, que é em relação às vendas do Fluminense na gestão Mário Bittencourt. A gente teve uma recente agora, do Alexander, saindo por 9 milhões de euros,
acaba se tornando a segunda venda mais cara da gestão Mário, chegando ali a casa de 54 milhões de reais, só perdendo para o Kaique, que saiu por 66 milhões e meio de reais em 2001. Isso é um valor fixo, tá? O Fluminense chegou em 400 milhões de reais em vendas, em negociações na gestão Mário Bittencourt. Você olha esse número, parece, nossa, muito dinheiro. Mas se você for ver bem, com o passar do tempo e os valores envolvidos, você vai ver que não é tanto assim. E aí, pegando aqui essa matéria do GE, que detalha aqui essas vendas, desde 2019, vai pegar jogadores mais inexpressivos aqui, como Leandro Spadácio, Rafael Rezende, Jonatas, e aí tem o Pedro, que sai por um valor de 36 milhões e meio naquele imbróglio com o Arte-Sul. Obviamente, é um jogador que poderia ter saído também por um valor bem maior do que esse. Tem algumas negociações que acabaram se tornando boas, o tempo mostrou isso, outras que acabaram sendo ridículas, como a do Evanilson, em 2020, que a gente discutiu muito aqui recentemente, né? 3 milhões e meio fixos, 3 milhões e meio de reais fixos na época, lá em 2020. O Fluminense, na verdade, ele deu o Evanilson para Tombense e depois recebeu uma esmola de volta. Basicamente foi isso. O Pitaluga era um jovem goleiro que saiu daqui muito cedo, mas por um valor também barato, de 1 milhão de euros, um valor bem baixo. O Gilberto, que foi uma grande negociação, sem dúvida alguma, mais de 9 milhões de reais no Gilberto. Orejuela saiu por 4 milhões. A gente vai para 2021, duas vendas que na época foram criticadas, mas acabaram se mostrando boas, né? Porque são jogadores que até o momento não conseguiram atingir um nível que a gente imaginava, principalmente o Netinho. Tá sumido. Né? O Kaique ainda tá ali tentando, teve lesão e tal, mas essas negociações o tempo acabou mostrando que elas foram boas. A gente vai para 2022, Luiz Henrique muito abaixo, né, do que deveria ter saído, devido à situação financeira do clube ainda na época, uma negociação, para mim, muito baixa, do Matheus Martins também baixa, 32 milhões e 600 mil reais, depois bateu metas aí de mais 9 milhões e meio, né, são dois jogadores que poderiam ter sido e saído por um valor melhor, mas é aquele negócio, né, clube que precisa vender, que está endividado, que não tem dinheiro, né, é o que o Fluminense faz ao longo da sua história. Né, o padrão é esse. E aí teve o Gabriel Teixeira por 10 milhões e meio de reais, que aí é uma venda ok pelo jogador que é, na minha opinião. 2023 teve o Iago Felipe por 4 milhões e 800 mil, acho que ninguém discute essa venda. Marcos Felipe também é um jogador que não era querido pela torcida. David Duarte, valores não divulgados. E o Nino também, que, enfim, é uma outra situação à parte, mas é um absurdo. É triste, na verdade, né? Capitão da Libertadores sair por 16 milhões de reais. Capitão do título da Libertadores sair por esse valor. Né? Mas o Nino não renovou o contrato, já tinha um acordo para sair. Obviamente o Fluminense facilitou toda essa negociação devido à palavra que deu ao jogador. Aí o Nino saiu por somente 16 milhões de reais. A gente não se surpreende, porque já estava desenhado isso, mas é realmente impressionante, né? Zagueiro campeão da Libertadores, 16 milhões de reais para um clube europeu. Praticamente de graça para eles, né? Ou vocês imaginam, por exemplo, o Rivaldo da Lagoa vendendo o zagueiro campeão da Libertadores com eles por esse valor aí, pro futebol europeu? Você consegue imaginar isso? Pois é. E a gente vai para esse ano, Caio Paulista, uma boa venda, 11 milhões e 400 mil. O Jefté, acho que também ninguém discute muito, um jogador que não mostrava que ia ter sequência na equipe profissional. O Kaique Almeida, 6 milhões, que é entra na faixa da venda ridícula, né? 1 milhão de euros num jogador que tem passagens por seleções de base, poderia chegar, enfim, ao profissional, poderia mostrar alguma coisa, tinha potencial, se ia dar certo ou não, eu não sei. Mas 1 milhão de euros num zagueiro que é o que estava ali, talvez mais à frente para ganhar uma chance no profissional. E o Alexander, acho que muita gente falou que o valor poderia ter sido maior. Eu achei um valor justo, porque é o mercado, pelo que ele mostrou até agora no profissional. Muita gente discordou e tal, mas não dá para encaixar numa venda ridícula, na minha opinião. Para mim é um valor justo de mercado, pelo que o Alexandre mostrou desde o ano passado. Tem gente que acredita que poderia ser um pouquinho mais. Enfim, no geral, a gente vê que o Fluminense fez algumas boas vendas, mas são vendas menores, porque, enfim, são jogadores que a gente não dava nada e acaba saindo por um valor um pouquinho melhor, como Iago, Caio Paulista, por exemplo, Gabriel Teixeira. Mas os atletas mais valorizados, aqueles que geram mais expectativa, aqueles que poderiam,
né, nos dá realmente um retorno muito maior no futuro, a grande diferença está aí. Esses jogadores saem por um valor muito abaixo. Né? Acho que é consenso nesses principais atletas que deixaram o Fluminense muito cedo. A maioria deles, tirando aí a situação do Kaique e Metinho, e como eu disse, com o tempo acabou sendo bom. Agora vamos ver o que vai acontecer com o André. Tomara que, no fim das contas, cara, eu não sei o que vai. Financeiramente, o Fluminense precisa ainda vender para chegar à meta de 120 milhões de reais em vendas, que é a meta que consta no orçamento do clube. O próprio clube orçou. Então precisa vender para chegar até lá. Mas eu já tô torcendo para essa janela fechar logo, para o André ficar logo, que fique aqui até o final do ano ajudando esse time a sair da zona do rebaixamento, na Libertadores, que é um jogador fundamental para isso. Mas enfim, tem janela, tem tempo ainda, as movimentações estão acontecendo e qualquer outra novidade, como sempre, vocês vão acompanhar aqui no canal do Lessa, assim como o pré-jogo a partir de amanhã, como sempre, 6 da manhã, cedinho, aqui pré-jogo no ar, e também pela manhã bem cedo. Tô partindo para BH, eu, Fio, Cauã e Gabriel Amaral, equipe praticamente completa lá no Mineirão. A gente vai de carro cedinho para lá, jogo é só 9 da noite, e aí teremos mais uma transmissão em loco para vocês. Beleza, pessoal? Um abraço, tamo junto e vamos que vamos.